Amém, glória a Deus, Deus abençoe essa joia preciosa. Meus irmãos, quero conversar com vocês nesses próximos minutos. Quando me foi passado o planejamento do mês de missões, o tema ou o texto base do mês é o texto da Grande Comissão, Mateus capítulo 28, de 18 a 20, e a proposta foi que a cada domingo nós enfatizássemos uma parte da Grande Comissão, que foi dividida em 4 partes. A primeira parte de Jesus é o ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A segunda parte é batizando-os. A terceira, ensinando-os a guardar todas as coisas. E a última parte, nós vamos falar sobre discipulado, esse processo, então, que dura a vida toda. E aí, quando eu recebi, então, a sugestão e a orientação, coube a mim falar sobre batismo. E foi interessante porque eu comecei a tentar resgatar na memória e não me lembro de ter ouvido nenhuma mensagem específica sobre batismo. Talvez você comece a tentar resgatar aí, vai ter dificuldade de encontrar qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem específica, Eu falo muito de batismo na classe de preparação de batismo, a gente trata desse assunto, eu dou a aula, sobre esse assunto, mas confesso para os irmãos que há muito tempo ou não consegui trazer na memória um momento em que eu ouvi uma mensagem específica acerca desse assunto. Mas antes de mais nada, talvez você já diga assim, hoje a mensagem não é para mim, já que eu já sou batizado, eu já entendo o que é o batismo, Mas eu queria pedir para que você não pensasse dessa forma, para que você caminhasse junto comigo, porque eu mesmo fui surpreendido quando, ao preparar essa mensagem, Deus tocou em algumas coisas no meu coração, mesmo eu já tendo passado, sim, pela experiência do batismo, no meu caso já há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Eu lembro que, quando eu fui levar os documentos no cartório para casarmos, isso já há quase 20 anos atrás, ano que vem, eu e Fernanda, a gente, se Deus permitir, pela graça dele, vamos completar 20 anos de casamento, havia uma placa pequena, já uma plaquinha antiga, pendurada bem na parede principal do cartório. Enquanto eu estava sentado ali nas cadeiras para aguardar, então, ser chamado com os documentos para dar entrada no processo de proclamas para o casamento, aquela frase me chamou a atenção e eu gravei aquela frase ficou guardada no meu coração. Talvez você já tenha visto essa frase em algum cartório, porque era uma frase, de certa forma, comum nos cartórios antigamente. Hoje a gente já não encontra mais, mas há um tempo atrás encontrava. E essa frase dizia assim: o batismo faz o cristão e o registro faz o cidadão. O batismo faz o cristão e o registro faz o cidadão. Obviamente, claro, essa frase ela tem um teor muito voltado à doutrina católica, que traz a concepção de que é o batismo que salva. Se alguém não é batizado, e por isso então que eles batizam crianças, batizam pessoas de qualquer idade, mas principalmente as crianças, porque é o batismo, é o ato do batismo que salva. Mas será que é assim mesmo? É nisso que eu queria caminhar com vocês nessa manhã, falando um pouco então desse assunto, porque a ordem de Jesus é clara: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. John MacArthur, certa vez, escreveu um dos seus sermões sobre o batismo, e ele traz o título do sermão como Batismo, uma questão de obediência, e ele diz assim: o batismo não é um assunto particularmente popular hoje, não é de grande interesse na comunidade evangélica. Faz anos desde que eu vi qualquer novo livro escrito sobre batismo, ou qualquer livro enfatizando o batismo, ou qualquer série de mensagens, ou qualquer pregador ou professor enfatizando o batismo. O interesse pelo batismo meio que desapareceu. É triste dizer, em muitos casos. E ele acrescenta assim: é incrível
quantas pessoas que proclamam e confessam Cristo e que nunca foram batizadas adequadamente. É incrível o número de pessoas que foram ou que proclamam e confessam a Cristo, mas nunca foram batizadas adequadamente. E a pergunta, a resposta, por que batismo é importante, esse é o tema da nossa reflexão, ela é simples. O batismo ele é importante porque o batismo ele é o resultado da fé genuína. O batismo ele é importante porque ele é o resultado, ele é a evidência exterior da nossa condição interior. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho uma fé genuína em Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, eu preciso exteriorizar, eu preciso mostrar essa fé obedecendo à ordenança do batismo. Porque você sabe, o batismo é uma ordenança de Jesus. Jesus disse que os seus discípulos deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos agora com o novo censo do IBGE, rodando as casas, fazendo todo o levantamento da população, e algumas estimativas já indicam que, muito provavelmente, a partir do momento em que os resultados começarem a ser mostrados, vão indicar que mais de 50% da população vão se declarar cristãs. Mais de 50% da população brasileira vai se declarar cristã. Pessoas que talvez um dia convidaram Jesus para entrar no seu coração, pessoas que foram à frente em resposta a um apelo evangelístico, num culto onde a mensagem foi pregada e, ao final daquela mensagem, o apelo foi feito. Pessoas que saíram dali convictas de que haviam recebido a Cristo e, a partir disso, tinham sobre si a promessa da vida eterna. Pessoas até que acham que têm a sua segurança eterna em Jesus. Mas a pergunta é, será que eles são, de fato, e genuinamente e verdadeiramente cristãos? Será que esses mais de 50% da população que vai se declarar cristão é cristão verdadeiramente? Talvez seja, mas talvez não seja. Porque a verdadeira questão é, Deus mudou o coração dessas pessoas. Ele ressuscitou, de fato, essas pessoas espiritualmente para viver agora a vida espiritual pelo poder do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, se houver vida espiritual genuína, haverá evidência disso. E a grande questão é que, em muitas dessas pessoas que se declaram ou se dizem cristãs, você não consegue perceber evidência, testemunho, vida condizente àquilo que ela professa, àquilo que ela diz. Porque quando há a vida genuína, a vida espiritual genuína, em primeiro lugar, há desejo de conhecer melhor a Jesus através da palavra de Deus. E como eu disse hoje, sobre a oração, na palavra nós conhecemos a Deus, Deus fala conosco, na oração nós falamos com Deus, e assim nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento em conhecer e cada vez mais conhecer ao Senhor. Quando há vida espiritual verdadeira, há um novo ódio, uma repulsa para com o pecado, e o desejo ardente no coração em agradar ao Senhor em todas as coisas, em todas as áreas, em tudo aquilo que nós somos, pensamos, dizemos. Quando há vida espiritual verdadeira e genuína, há um amor ardente pelos perdidos, em alcançar essas pessoas, em levar a mensagem da salvação a esses corações.
Então, se uma pessoa ela não deseja obedecer a Deus, a sua fé não é uma fé genuína. Spurgeon, num dos seus sermões, ele vai dizer assim: mas se você tem uma fé que nunca toca o seu coração, uma fé que nunca faz você se alegrar ou lamentar, uma fé que nem faz você odiar o pecado e nem amar ao Senhor Jesus, eu te exorto a sacudir a sua fé como Paulo sacudiu a víbora da sua mão, pois é uma fé mortal. Somente a fé viva, que opera no coração e influencia os desejos e as afeições, pode ser a fé dos escolhidos de Deus. É bem verdade que nós somos salvos somente por meio da fé, mas também é bem verdade que a fé, ela nunca está sozinha. Ela sempre virá acompanhada, ela sempre será evidenciada. 1 João capítulo 2, verso 3, aliás, agora em outubro a gente retoma, a nossa série em 1 João, nós demos uma pausa, por conta dos meses de agosto e setembro, aí, juventude e missões, mas a gente retoma. Nós estamos olhando toda essa carta tão preciosa. Em 1 João capítulo 2, verso 3, a palavra de Deus vai dizer assim: sabemos que o conhecemos, se nós obedecemos aos seus mandamentos. E Paulo, quando escreve em Efésios, a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo de 8 a 10, ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Ou seja, a graça e a fé, ela é um dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes de nós a praticarmos. Então, a grande evidência de uma vida espiritual verdadeira, e aliás, essa foi a pergunta que eu fiz quando eu abri a lição da classe da IBD, hoje, foi exatamente: qual é o objetivo final, o propósito final da vida cristã? Qual é o foco da vida cristã? Eu me perguntei para que os meus alunos pudessem ali responder. E saíram muitas coisas muito boas, muito importantes. Mas o foco, o objetivo final, então, da vida cristã é vivermos uma vida de obediência a Cristo. Aquilo que Ele tem nos ordenado. Não é isso que o texto da grande comissão? Vão, preguem, batizem e ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Percebam então que é impossível obedecer à ordem, à ordenança da grande comissão e negligenciar o batismo, porque ele é parte integrante da ordem final de Jesus, não só aos discípulos que estavam ali diante de si, mas a todos nós, seus discípulos, ao longo de todas as eras. E é claro que esse fato, ou seja, o fato de que o batismo é uma ordem de Jesus, ele já deveria ser suficiente para nós, para que pudéssemos compreender e nos convencer, então, de que o batismo é importante. Mas há também outras evidências, e quando nós caminhamos, principalmente no livro de Atos, nós vamos encontrar várias referências acerca da importância do batismo. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro conclui, então, aquele sermão poderoso que ele pregou ali, no dia de Pentecostes, e houve uma pergunta, então, a Pedro, e a pergunta foi: o que nós devemos fazer, o que nós faremos, então, diante de tudo isso que você acabou de nos falar? E a resposta de Pedro foi: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. Agora, é claro, eu preciso chamar a sua atenção ao fato de que Pedro não estava dizendo aqui que é o batismo que traz o perdão dos pecados. Não. O que traz o perdão dos pecados é o arrependimento.
é o confessar a Jesus como Senhor e como seu Salvador. Mas o batismo é uma evidência, como eu disse, de algo interior, quando nós mostramos isso publicamente. Porque no capítulo 3, no verso 19, a palavra de Deus diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A ideia, então, de um crente, meus irmãos, não batizado, é algo estranho no Novo Testamento. Porque o batismo é uma ordem da qual os discípulos de Jesus precisam obedecer. Obviamente que a fé em Cristo é que traz, então, o perdão dos pecados. Mas o batismo é o ato exterior que demonstra a nossa fé interior. E há muitos textos, se você abrir Atos 2:41, o texto vai dizer então que naquele dia foram batizados os que creram, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Depois Atos 8, capítulo 12, depois também no versículo 36 e 38, do mesmo capítulo 8, onde Filipe é levado e conduzido pelo Espírito ali, aquela carruagem onde estava ali aquele eunuco, ele pergunta: o que me impede de ser batizado? E Filipe então responde para ele: olha, se você crê de todo o seu coração, não há nada que impeça que você seja batizado. E o texto diz que aquele homem responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. No capítulo 10 de Atos também, nós temos o versículo 46, 44, 46, 47, 48, que mostra ali a experiência de Pedro, então ali na casa de Cornélio. E no versículo 44, o texto diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a mensagem. Versículo 46, pois os que ouviam, falando em línguas e exaltando a Deus, a seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. E no verso 48, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, pois pediram a Pedro que ficasse com eles algum dia. E há outros textos, e nós poderíamos seguir aqui com tantos outros textos, meus irmãos, que nos evidenciam então que há uma sequência que acontece. Primeiro crer, e a partir do momento em que há a crença verdadeira no coração, a entrega da vida para Jesus como Senhor e como seu Salvador, a sequência é que deve haver o batismo. A gente crê, a gente confia, nos arrependemos, cremos em Jesus, e a sequência então é que nós devamos ser batizados. Há outras referências, e nós poderíamos continuar aqui, mas o nosso tempo não permite, que há então esse padrão muito claro a todos aqueles que responderam então à pregação no Evangelho, ali no livro de Atos. Ou seja, a crença que é seguida então pelo batismo. E diante disso, o que a gente pode aprender? Eu quero apresentar 3 princípios aqui muito rapidamente para você nessa manhã, para mostrar que o batismo é importante. Em primeiro lugar, o batismo ele é importante, e a gente precisa entender que o batismo ele é distinto, ou seja, ele é diferente da fé genuína. No batismo, uma pessoa confessa publicamente a sua fé em Jesus Cristo, mas a fé salvadora, ela é diferente, ela é distinta então do batismo. Não é o batismo que salva, é a fé em Jesus que salva. Porque a fé genuína, ela é a resposta pessoal ao sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Paulo, quando resume a mensagem do Evangelho, ele faz isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4, ele vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, também segundo as Escrituras. E quando ele dá o seu testemunho em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, das quais eu sou o pior. A questão aqui é, Jesus não morreu para dar para você e para mim uma autoestima melhor. Jesus não morreu para que eu e você pudéssemos ter casamentos mais felizes,
carreiras mais bem-sucedidas, embora Ele possa nos abençoar sim com essas coisas, e elas não são ruins em si mesmas. Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa é a grande verdade. E se você tirar o pecado de cena, como infelizmente hoje muitos pastores e pregadores querem fazer, porque em alguns púlpitos de algumas igrejas não se pode mais falar de pecado, não se pode falar que o homem é pecador, não se pode falar que se o homem permanecer na sua condição como pecadora, ele estará destinado ao inferno, sobre a ira de Deus. Não se pode falar sobre isso. Se a gente tirar o pecado de cena, então Cristo não teve que morrer. E essa não é a boa notícia, porque a boa notícia é: Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele deu a sua vida por nós, Ele morreu para que tivéssemos vida, Ele morreu para que fôssemos ressuscitados espiritualmente, porque nós estávamos mortos, e Ele se ofereceu como um sacrifício vivo, para nos restaurar diante de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que são os nossos pecados que nos alienam de Deus, nos afastam de Deus. E se nós morrermos em nossos pecados, nós passaremos a eternidade separados de Deus. E se nós morrermos em nossos pecados, nós passaremos a eternidade pagando a penalidade dos nossos pecados. E se nós morrermos nos nossos pecados, nós passaremos a nossa eternidade atormentados, sofrendo o castigo que nós merecemos. Mas a boa notícia é: Jesus, o Filho de Deus, Ele veio até nós, sofreu, entregou a sua vida lá na cruz, para que Ele recebesse o castigo que eu e você merecíamos. Ele deu a sua vida por nós. Ele viveu uma vida perfeita, Ele viveu uma vida justa, de modo que Jesus não tinha nenhum pecado para expiar, nenhum pecado para ser pago. E porque Ele foi totalmente humano, a sua morte então poderia ser substitutiva, ou seja, Ele poderia morrer em nosso lugar. E assim o fez. E assim o fez. Paulo colocou isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, quando ele disse: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mas a gente poderia perguntar, então, pastor, o texto está dizendo que todas as pessoas são salvas do justo julgamento de Deus? Porque ele está dizendo aqui: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça divina. Isso significa então que todas as pessoas são salvas do justo julgamento de Deus? Não. Apenas são salvas aqueles que creem nas boas novas do Evangelho. Apenas são salvos aqueles que creem na morte e na ressurreição de Jesus em favor, pagando os seus pecados. Em Atos, capítulo 16, 31, o texto também é muito claro. O texto diz: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Mas é importante também nós entendermos que a fé salvadora não é apenas concordarmos mentalmente com os fatos sobre Jesus. A fé salvadora inclui abandono do pecado. A fé salvadora inclui aversão ao pecado. A fé salvadora envolve arrependimento. Porque você não pode se voltar para Deus se você não se afastar do seu pecado. E a grande questão é essa. Há tanta gente se dizendo cristã, mas quando você olha para a vida dela, você não vê evidências de que elas verdadeiramente são, porque elas vivem a vida de maneira igual, como se fosse
um não cristão, um não salvo. Não há evidências de que ela se afastou do seu pecado. Tem muita gente que tem então esse assentimento mental, concorda com as coisas, mas não vive uma fé genuína. Porque a diferença entre concordar, acreditar mentalmente e viver de fato essa fé genuína, a gente poderia exemplificar, por exemplo, como quando você diz que você acredita que um avião ele pode voar, e você pode dizer isso, não, eu acredito, você pode ir lá no aeroporto e dizer assim, eu acredito que esse avião vai voar. Mas a sua fé ela é verdadeira quando você entra dentro daquele avião. E você ali confia a sua vida àquele piloto. E você confia a sua vida a achar e a ter a fé de que a aeronave ela está em condições de voo. Aliás, a gente tem vivido um tempo hoje onde cada vez menos as pessoas podem usar o argumento de que não compreendem, não têm fé suficiente para entregar a sua vida para Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, não é verdade? Eu lembro que lá na década de 80, eu nasci em 79, né? Então, o que eu ouvia da minha mãe, ou uma das frases que a gente ouvia das mães, né? E as mães têm aquele conjunto de frases que toda mãe diz para os seus filhos, né? E qual era uma das frases que você já deve ter ouvido muito da sua mãe? Não fale com estranhos. Não é verdade? Os nossos pais, então, falavam para a gente não falar com estranhos. Aí depois, a gente também ouvia uma outra frase. Quando chegou a internet, não converse com ninguém estranho na internet. Quer uma outra frase? Que sua mãe falava, eu ouvi também muito da minha mãe, não pegue carona com estranhos. Não é? E o que a gente faz hoje? A gente pede um carro por aplicativo, entra num carro com um motorista que a gente nunca viu e confia. E confia que ele vai nos levar aonde quer que a gente quer ir. O nosso problema não é que a gente não tem todas as evidências, o nosso problema é que o nosso coração precisa ser quebrantado e somente a fé genuína depositada em nossos corações é que nos levará então a crer em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então a pergunta é, você de fato aceitou a Jesus como a sua única esperança? A sua única esperança para o céu? Você já abandonou o seu pecado? Você já deixou de confiar nas suas próprias obras? Você tem confiado em Jesus para livrá-lo do julgamento de Deus? E se a sua resposta é sim a essas perguntas, então o primeiro passo disso deve ser o batismo. Porque o batismo, ele é a confissão exterior dessa realidade interior. Eu gosto de usar a analogia do casamento, ou da aliança, do anel do casamento para ilustrar isso. Desde o dia que eu casei com Fernanda, aliás antes, né, porque quando eu estava noivo eu também usava aliança para simbolizar o compromisso de noivado que eu já tinha estabelecido com ela. Mas a partir do momento em que nós nos casamos, ali no altar, nós passamos a usar essa aliança, esse anel. Não é o meu anel que me faz casado. Não é a minha aliança que me faz casado. Por quê? Tem muita gente que é casado que não usa aliança. Aliás, eu vou falar alguma coisa aqui que, principalmente os homens, porque o homem que tem mais essa dificuldade, né? Normalmente eu sei que às vezes a mulher até se entristece por isso. Aí usa os argumentos para não usar. Tem que usar sim, tá? Porque é uma evidência exterior, é o testemunho para o mundo de que você tem um compromisso, que você tem uma aliança. Então, eu posso ser casado e não usar
o anel, ou eu não posso ser casado e usar um anel, não é verdade? Uma pessoa pode ir lá na joalheria, em algum lugar, comprar aliança e colocar no dedo. Não é o anel que me torna casado, não é a aliança que me torna casado, ela apenas evidencia, ela apenas testifica do compromisso que um dia eu assumi diante de Deus com Fernanda. A minha aliança, ele é um símbolo apropriado de uma verdade invisível. Que verdade é essa? A que eu prometi amá-la todos os dias da minha vida. Que eu prometi lealdade para ela todos os dias da minha vida. O batismo é a mesma coisa. O batismo é como usar a aliança de casamento. O batismo é dizer para o mundo assim: olha, agora eu estou comprometido com Cristo. Ele é o meu amado. Ele é o amado da minha alma, e com o batismo eu testemunho disso. Porque a maneira, então, como nós temos no Novo Testamento de confessar a nossa fé, não é apenas seguindo em frente, não. Eu tenho que ser batizado em obediência à ordem de Jesus. Ele é diferente da fé, mas ele acompanha a fé, ele segue a fé. Por isso que o batismo ele é tão importante. Em segundo lugar, eu vou ser bem breve. O batismo ele é resultado necessário da fé genuína. Porque a verdadeira fé resulta em obediência. Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras ela é morta. E assim como o corpo está sem espírito, também a fé sem obras é morta. Se alguém afirma conhecer a Jesus, se alguém afirma ter crido em Jesus, mas não há mudança na sua vida, não há mudança no seu ser, não há vontade dele em obedecer a Jesus, essa pessoa precisa voltar e examinar o seu coração para ver se ele realmente é salvo. E aí você poderia me perguntar: pastor, quanto tempo deve levar para que eu obedeça a Jesus Cristo a partir do momento em que eu crie, eu seja batizado? Quanto tempo deve passar entre a confiança, a entrega de uma pessoa da sua vida a Jesus até o seu batismo? A gente encontra no livro de Atos a evidência de que não deve ser muito tempo. Aquele eunuco, por exemplo, no mesmo instante, ele declarou a sua fé em Jesus, desceu ali junto com Filipe nas águas e foi batizado. Obviamente que deve haver alguma evidência do novo nascimento. É por isso que a nossa compreensão é que o batismo deve ser somente para pessoas que tenham condições de evidenciar a sua condição interior. Assumir esse compromisso verdadeiramente. Por isso que nós não batizamos bebês. Por isso que nós não batizamos crianças muito pequenas. Nós dizemos que é preciso que a criança ela chegue na idade da razão, ela tenha condições de fato, assumir aquele compromisso, que é um compromisso público para a vida toda, e ela tenha maturidade para esse compromisso. Porque o batismo é uma questão de obediência a Jesus. O próprio Jesus foi batizado e ele o fez, como ele mesmo diz, em obediência ao Pai. E hoje, Jesus se identifica com todos aqueles a quem ele veio salvar. Ele deu o exemplo e ele pede para que a gente siga o seu exemplo. E como nós vemos no texto da Grande Comissão, Jesus nos ordena sermos batizados. Alguém poderia dizer: pastor, mas eu sou uma pessoa tão tímida. Eu tenho dificuldades de estar ali na frente, de dar a minha pública profissão de fé e de ser batizado, eu ficaria com vergonha. Bem, pode ser até que esse seja uma barreira, um obstáculo que você vai precisar vencer, mas que o próprio Deus, o próprio Jesus vai te capacitar a fazer. Mas imagine uma noiva que me procurasse e dissesse assim: pastor, eu queria que você realizasse o meu casamento, mas eu sou tão tímida, que eu não vou estar no altar.
Eu vou ficar sentadinho ali, porque eu tenho tanta vergonha, que eu não consigo declarar o meu amor publicamente. Seria impensável, né? Porque o que se espera é que o casal esteja ali na frente e ambos possam declarar publicamente, mutuamente o seu amor. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus, mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Por último, meus irmãos, o batismo ele é importante, em primeiro lugar, para o meu e para o seu relacionamento com Deus. Porque quando eu sou batizado, eu estou dizendo ao Senhor que eu o amo e que eu estou disposto a obedecê-lo. Existem algumas culturas no mundo em que você disser que você é um cristão, que você depositou sua fé em Jesus, você pode ser alienado das pessoas, afastado do convívio social, mas existem culturas que, se você for batizado, isso implica em que você corre um sério risco de ser morto pela sua fé em Jesus Cristo. E quando nós somos batizados, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou disposto a abandonar tudo, inclusive a minha própria vida, para seguir o Senhor. Mas o batismo também é importante para a igreja. E se tem algo que toca o meu coração, se tem algo que motiva a minha fé, se tem algo que me fortalece, é quando nós temos aqui a oportunidade de testemunhar os batismos dos nossos irmãos. Não é verdade? Ouvir o seu testemunho, mesmo que breve, alguns até nervosos, porque tem dificuldade ali naquele momento de colocar, mas você ouvindo o seu testemunho da sua transformação, daquilo que Cristo fez na sua vida, e depois a sua obediência ao mandamento do batismo. Olha, eu digo que assistir batismos, presenciar batismos é como ir na maternidade, né? E você fica ali olhando no vidro da maternidade, aquele monte de bebê, né? E aquele monte de bebê te traz esperança. Eu conversava com o Estevão, né? Ele mandou mensagem sobre a apresentação, ele disse: pastor, é uma semana tão difícil para nós, né? Eu disse: olha, mas vai ser a oportunidade também de, ao apresentar a Manuela, nós celebrarmos a vida. O milagre da vida que se renova através dessa pequena que chega para esse mundo. A gente chora na morte, mas a gente celebra a vida. E presenciar o batismo é isso, é como ir na maternidade e ver aquele monte de criança ali recém-nascida, que traz esperança para o nosso coração, de ver que o milagre da salvação, ele continua acontecendo na vida e no coração das pessoas. Mas o batismo também é importante para aqueles que estão fora da igreja, porque o batismo ele é um testemunho poderoso do poder salvador de Jesus Cristo. Eu fico pensando em alguns de vocês que têm aquela experiência de não terem ainda todos os familiares convertidos como cristãos, mas a partir da entrega da vida de Jesus de vocês e do batismo de vocês, vocês começaram então a testemunhar e a testificar dentro das suas próprias casas, dentro dos seus próprios lares, essa transformação, essa mudança, essa novidade de vida que nós passamos a viver a partir do momento da nossa entrega para Jesus. Porque o batismo mostra que o que faz diferença para nós é que agora, como disse Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas o batismo também é importante para você, para mim, pessoalmente. Porque, como disse, ele é o testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. O batismo é dizermos que nós estamos totalmente identificados com Ele na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 6, verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, assim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Sei
se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O batismo é o símbolo da nossa união com Cristo, da nossa separação do mundo, porque um dia, e isso acontece com todos nós seremos tentados a voltar para o mundo. O nosso amor pelo Senhor, ele pode se esfriar. Mas sem dúvida nenhuma, quando nós obedecemos e temos a experiência do batismo, nós podemos olhar para o dia do nosso batismo e nos lembrar das realidades que nós conhecemos e que nós experimentamos. E dizer: eu não volto atrás. A minha aliança não me torna casado, mas já houve alguns momentos da minha caminhada em que eu precisei tirar a aliança. E lembrar que ali estava escrito o nome de Fernanda, a data do nosso casamento. Não que eu tivesse esquecido da data, mas ao fazê-lo, eu pude voltar naquele dia e reafirmar os compromissos que eu assumi com ela no dia 20 de setembro de 2003. E isso me deu força para continuar. E isso me motivou e me impulsionou a continuar na minha jornada. A pergunta mais importante hoje, meus irmãos, para mim e para você é: você realmente já se arrependeu dos seus pecados? Você já confiou em Jesus Cristo para salvá-lo do julgamento de Deus? Se não, por que não? Mas se você já respondeu sim a essa pergunta, a segunda é: você já foi batizado? E se não, por que não? Que de fato o batismo de cada um de nós seja uma confissão pública de que nós confiamos em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Por isso que o batismo é importante. Eu espero que seja a realidade e a experiência de cada um de nós aqui nessa manhã. E que Deus assim nos abençoe.